Olá, prezados e prezadas ouvintes da Nova Aliança 103 FM 103.3 e todos e todas que seguem as redes da Comissão de Justiça e Paz. Estamos iniciando aqui, como de costume, mais um programa de Justiça e Paz que já estão acostumados e acostumadas a acompanhar. Sou Vicente Sérgio, integrante da Comissão de Justiça e Paz, e aqui estamos hoje com o nosso prezadíssimo Newton. Vou deixar que ele se apresente, e assim que ele se apresentar, eu direi qual é a temática do nosso programa de hoje, que, como sempre, tem tudo a ver com a nossa relação de vida cotidiana, como é a proposta do programa de Justiça e Paz. Olá, meu caro Newton, como está? Olá, tudo bem? É um grande prazer, uma satisfação imensa poder participar desse programa tão incrível, tão brilhante aí. É um grande prazer. Eu me chamo Newton, sou ativista ambiental, atuo principalmente na causa do Rio Melchior, que é um rio que é aqui em Brasília. Ele começa ali em Taguatinga Sul, próximo ao Parque Saburô-Noyama, corta Ceilândia, corta Taguatinga, parte de Uhum, Taguatinga, Ceilândia e termina ali no Santo Antônio do Descoberto. certo. Ele é um rio extremamente importante para Uhum, a qualidade, para a nossa situação hídrica. Cerca de uhum. 21% da água do Rio Descoberto é proveniente do Rio Melchior. Muito bem. E além dele ser fonte de lazer para a população, Uhum. ele é extremamente importante. Muito bem, muito bem. Então, Newton já, como vocês viram, já nos antecipou bastante o que a gente vai conversar aqui, mas nós vamos conversar devagarzinho, Newton, sobre estas questões. Então, nosso tema de hoje tem sobre o Rio Melchior, que pode ser que muitos e muitas que aqui estão nos ouvindo e nos acompanhando não conheçam. E tem tudo a ver com o debate para nós cristãos e cristãs católicos e católicas com relação à temática que Papa Francisco tanto chamava a atenção, da casa comum, né, que está colocado lá dentro do documento, de vários documentos, mas especificamente lá da Laudato Deum, e também tem referência a esta temática que vamos tratar aqui, tem referência com a campanha da fraternidade, com o debate da ecologia integral, e, obviamente, apesar de estarmos aqui no Distrito Federal, mas esse debate tem tudo a ver com o debate da COP que estará para acontecer lá no Pará ainda este ano, né? Então, porque às vezes as pessoas pensam, ih, a COP vai lá no Pará, tão longe, vai discutir temas tão globais, mas a gente não pode se esquecer, obviamente, que a nossa inferência nessas grandes causas globais, elas começam a acontecer a partir da inferência no nosso espaço pequeno, aonde a gente está, aonde a gente vive. E aí, obviamente, como é que a gente faz acontecer todas essas questões da ecologia integral, da casa comum, da inferir na COP, aqui no nosso quadradinho, olhando para as questões que estão acontecendo aqui dentro do nosso quadradinho. E uma das grandes questões que estão acontecendo aqui no grande quadradinho nosso é esta questão que Newton já nos antecipou em parte, referente ao rio Melchior. Newton, então vamos lá, por partes agora. Nos diga direitinho, mais especificamente, onde que é o rio, qual sua importância, qual sua abrangência para nós aqui do Distrito Federal, por favor. Então, o Rio Melchior, ele começa ali em Taguatinga Sul, próximo ao Parque Saburô-Noyama. Ele vem, pega aqui a via Elmo Cerejo, e quando no início da via Elmo Cerejo, o córrego do Cortado se une a ele, e ele segue sentido Ceilândia Sul. É, Mais à frente, ele se divide junto a Samambaia, fica entre Ceilândia e Samambaia, e segue até o Santo Antônio do Descoberto, aonde ele posteriormente vai para Corumbá 4. E o que é interessante, o que é bem interessante de frisar, é que ele tem 35 quilômetros de extensão.
Desses 35, 15 deles, ele tá cercado por mais de 500 mil pessoas nesses 15 quilômetros, mas é o único do Brasil onde está classificado no enquadramento dos corpos d'água na classe 2. Isso significa que é autorizado o contato humano com essa água. É uma água que pode se banhar, pode usar para lazer, essa parte. E aí, no ponto onde aí chega um ponto dele, depois desses 15 quilômetros, que é o ponto onde os efluentes de esgoto de cerca de 48% da população do DF é despejado dentro dele. O esgoto é tratado e despejado dentro dele. A partir desse ponto, ele não pode mais haver nenhum contato humano com essa água. Certo. Então, ele tem, até onde ele, digamos assim, ainda está puro, ele tem uma grande importância para essa região toda aqui, no sentido, inclusive, de amenizar e de amenizar a seca, de oferecer água para abastecimento, para irrigação, para a nossa vida, portanto. Sim, sim, ele tem essa grande importância, principalmente aqui que nós temos um período longo de seca, né? Então ele é extremamente importante para essa situação, para irrigação, para lazer também. Ele tem lindas cachoeiras nesse rio, então são cachoeiras lindas. Quem tiver a oportunidade de consultar aí, aproveito para propagar aí nossa página no Instagram, Movimento Salve Rio Melchior. Lá tem várias imagens dessas cachoeiras. São cachoeiras lindas que as pessoas usam como fonte de lazer. Então ele serve como irrigação, ele serve como fonte de lazer e ajuda no ambiente da cidade, né, para tornar Perfeito. o ambiente mais agradável. Perfeito. Então você começava a dizer aí que temos, a partir de um determinado, espaço, área, né, de extensão do rio, nós começamos a ter problemas, né? Esses problemas eles começam em que lugar aqui do Distrito Federal? É próximo fica na divisa, fica na Samambaia, a partir Na do Samambaia. quilômetro, isso, já bem no final, quem conhece a Ceilândia, após 3 quilômetros após a usina de lixo do Ah, setor Sul, certo. próximo ao aterro sanitário também de Brasília, é o ponto onde Uhum. ele começa a receber os efluentes, ele recebe E, os efluentes de esgoto de 48% da população do DF. O esgoto e, produzido por 48% da população do DF é tratado e despejado no Rio Melchior. Mas não há então. atualmente o esgoto, apesar do tratamento, não é possível tratá-lo 100%. Então ele vem com vários resíduos, né? E além desses efluentes de esgoto, ele recebe o efluente de chorume do aterro sanitário. O lixo forma um líquido escuro e tal, chamado de chorume. Ele passa por um tratamento e também é despejado no rio Melchior. A informação que nós temos é que diariamente é autorizado a se despejar 2.210.000 litros de efluente de chorume e o efluente de esgoto, são 113 milhões de litros todos os dias, durante 24 horas. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente, o Rio Melchior recebe somente esgoto, 3 vezes mais esgoto do que a sua capacidade de vazão, aí nessa parte. Isso sem Nossa. contabilizar o chorume, os efluentes de chorume, mas além disso, tem cerca de 5 a 6 empresas que também descartam seus efluentes dentro do Rio Melchior. E isso é Somente uma dessas. irregular, Newton? Esse descarte dessas empresas acontece de forma irregular? Algumas são regular, outras não. Somente uma dessas empresas é autorizada a despejar 12 milhões de litros dos seus efluentes durante 24 horas por Portanto, o dia. rio tá sofrendo na sua vida, né? Sim, sim, ele está sofrendo muito com essa poluição. Ele também está sofrendo muito com a especulação imobiliária. Imobiliário. E o que é extremamente importante, como o Papa Francisco sempre falou, né? Nós estamos na nossa casa comum. Nós Exato, precisamos preservar os nossos recursos hídricos, né? exato. Brasília tem os pesquisadores, os cientistas já nos mostraram que Brasília é o terceiro local do país
com a menor disponibilidade hídrica per capita, né? Tem pouca água para o total da população. Exato, Então, voltar, inclusive, Newton, nós oportunamente vamos ter aqui a presença de uma pessoa que vai conversar conosco sobre essa questão da disponibilidade de água para o uso, né, para o nosso uso humano e o uso, né, da cidade. Newton, e aí, prezados e prezadas ouvintes da Rádio Nova Aliança FM 103.3 e todos e todas que seguem as redes da Comissão de Justiça e Paz, nós estamos conversando sobre este grande curso de água chamado Rio Melchior, que também, além de fazer parte da natureza como um ser vivo, ou que deveria estar vivo, não é? Como todos nós estamos aqui, exigimos vida, mas aqui Newton, um ativista dessa área e com o foco voltado para o Rio, está nos dizendo da sua situação difícil e precária e cada vez mais preocupante. Você dizia que ele é um rio, talvez talvez o rio do Brasil, que tem mais agregado populacional em seu torno durante o seu curso. na verdade, que tem agregado e que está nessa classificação, na classificação Ah, do enquadramento dos corpos d'água na classe 2, que permite que as pessoas possam ter contato com ele e tudo. Esses dados foram informados por especialistas da DASA, confirmados também pela CAESB, que essa parte dele, que é chamada também de Ribeirão Taguatinga, é a ah, única do Brasil a estar classificado no enquadramento dos corpos d'água na classe 2 e que está entendi, conseguindo manter. entendi. Manter, então, a sociedade brasiliense tá de parabéns por esse De fato, parabéns por né? isso. E Então, o nosso, opa, sim, diga, perdão. diga, E o diga. nosso objetivo, um dos nossos objetivos como movimento, é propagar também a educação ambiental. Então, antes disso, Newton, antes disso, então vamos passo a passo. Então, existe toda, não é de hoje, então, essa luta pela vida do rio, já que o rio não pode falar, não é falar a nossa Sim, língua. Ele está dizendo, obviamente, não é? Ele está dizendo, está mostrando e está pedindo o seu socorro, mas existe um grupo de pessoas que estão aí gritando pelo rio e junto com o rio, né? E sim. não é de hoje que essas pessoas estão fazendo isso. Então, quem é esse grupo de pessoas? Como é que vocês se organizam? Uhum. São várias pessoas da comunidade, né, que nós nos organizamos para fazer limpeza, para propagar a proteção ao rio. E juntamente com outro colega, o Alzireno Carvalho, a gente tem uma disponibilidade maior de tempo, às vezes, então a gente percorre as margens do rio, várias margens do rio, procurando supostas situações que sejam passíveis de crime, supostas irregularidades, para que a gente comunique aí às autoridades sobre esses problemas encontrados no Rio e que eventualmente possam haver alguma irregularidade, algum suposto crime ambiental. Então nós temos feito esse trabalho, temos feito várias denúncias nesse sentido, né, aos órgãos de fiscalização e De controle, e fiscalização. culminou numa CPI, a CPI do Rio Melchior, que está na Câmara Legislativa. Então, sobre isso, um pouquinho antes, a organização que vocês têm é uma ONG? É o quê? Como é? Na verdade, nós ainda não formamos uma ONG, Ah, é tá. somente uma organização Qual? civil mesmo. Nós se organizamos ali civilmente e acabamos como um clube assim, de amigos mesmo. Não Ok, chegamos ainda a formalizar uma ONG. ok. Mas vocês têm toda uma organização. Você falava agora há pouquinho da página. Se você puder repetir a página para que as pessoas possam depois ir lá visitar e Sim, o nome da página é Movimento Salve o Rio Melchior. Nossa Movimento página Salve no o Rio Melchior. Salve o Rio Melchior, nossa página lá no Instagram. Então tem várias imagens sobre o Rio, algumas informações sobre o Rio.
Então, a Certo. gente agradece bastante que as pessoas possam conhecer mais, que esse é um dos nossos objetivos, que as pessoas conheçam para ver a preciosidade que nós temos aqui no DF, que não é tão visível, não é tão, né, muitas vezes não é tão visível para a sociedade. Perfeito. E você falava agora há pouco que esse movimento todo, então, ensejou na CPI do Rio, né? O sobre o Rio, né? Como é? Em que pé que está? Qual a evolução dos trabalhos lá na Câmara Legislativa? Essa CPI amanhã, inclusive amanhã vai ter a nona reunião da CPI do Rio Melchior, e eu particularmente considero essa CPI extremamente importante, ela é um marco para o Distrito Federal, ela é a segunda CPI da história do Brasil a tratar do meio ambiente. Teve a primeira na Câmara Federal, né, que foi sobre as ONGs, e essa é a segunda do Brasil a tratar do meio ambiente, a segunda do Rio Melchior. E ela é extremamente importante porque nós vimos ao longo do tempo, ao longo das denúncias que nós fizemos, dos acompanhamentos que nós fizemos, que é preciso a ação dos cientistas. Os cientistas, eles são primordiais, a ciência e os cientistas, eles são primordiais na proteção do rio Melchior. Uhum. Então, a gente acredita muito que essa CPI, além da sua forma, né, de investigativa e tudo, que ela dê voz aos cientistas. Né? Os cientistas, eles têm desempenhado um papel extraordinário. Tem alguns pesquisadores da Universidade de Brasília, o professor José Francisco Júnior, o professor Vicente Bernard e toda a sua equipe, eles têm feito um trabalho extraordinário de investigação sobre o rio, e esses trabalhos vão ajudar não só no meio ambiente, na proteção em si do rio, mas também na questão da saúde pública, já que tem algumas comunidades que têm vários problemas de saúde e moram próximo ao Rio Melchior e tem vários problemas de saúde. Então, a grande preocupação e as pesquisas estão indicando que possivelmente um dos problemas seja a água. Hum. Sejam essas águas do Rio Melchior que possam estar trazendo esses problemas de saúde. E Então, as só os pessoas usam, né? cientistas, né? E as E aí pessoas usam. as pessoas eles usam água de cisterna. Ah, Eles, sim. eles não têm acesso à água potável, não usam a água do Rio Melchior, mas usam águas de cisternas. Pode haver a E contaminação do lençol freático nesse sentido. sim, e aí pesquisas iniciais provaram que essas águas elas são impróprias para o consumo, tanto Hum. os pesquisadores da UNB quanto da própria Secretaria de Saúde comprovou que essas águas são impróprias para o consumo humano, essas águas que eles estão consumindo. Uhum. Então essa CPI ela vai muito além do meio ambiente, né? Ela também abrange a saúde pública. Eu comparo essa CPI aos estudos de um acidente aeronáutico, que se estuda, se investiga e deixa um legado para a humanidade para que um acidente semelhante não Não aconteça aconteça. mais na humanidade. Então acredito verdadeiramente que assim será a CPI do Rio Melchior. Ela vai apresentar estudos para que não outros rios não cheguem na condição que o Rio Melchior chegou, né? Perfeito. Além de promover um bem maior do rio, de promover medidas de proteção, de recuperação, mas Uhum. acima de tudo deixar esse legado de que não deixem acontecer o que aconteceu com o Rio Melchior. Eu acho que esse vai ser o maior legado da CPI, né? Uhum. Não só aqui para Brasília, para o Brasil, mas que Uhum. sirva de exemplo para o mundo. Então, Uhum. ela é extremamente importante, ela tem uma dimensão muito grande e a gente precisa mostrar isso até para alguns parlamentares que eventualmente não consigam, não enxerguem essa situação. Mas alguns parlamentares já estão vendo que é um papel da sua importância, né, nessa CPI, o quanto é sério essa CPI, não é uma questão de ser a favor ou ser contrário ao governo, é ser a Uhum. favor da humanidade, né, ser a favor Perfeito. da natureza. Perfeito. Prezados e prezadas ouvintes da Nova Aliança FM 103.3 e todos e todas que acompanham as redes da Comissão de Justiça e Paz, estamos aqui no programa de Justiça e Paz, conversando sobre este grande curso d'água, conforme nos apresentou o nosso prezado Newton, o rio Melchior, que está gritando pela sua vida e existem pessoas e a sociedade, a cidade está se organizando para colaborar com esse grito que ele está emitindo
em prol de sua vida. Newton, os estudos mostram que ainda é possível recuperar o rio e ele volte a ter a sua vida no curso todo, equiparada ao início do seu curso, que você disse que ainda está preservado? Sim, sim. Segundo os pesquisadores, a total possibilidade desse rio é, ser um rio revitalizado e preservado, né, ao Uhum. longo do tempo e com toda a tecnologia que aqui no Brasil nós somos privilegiados, né, com cientistas e com a tecnologia que está evoluindo dia a dia. Então é totalmente possível que esse rio seja revitalizado e preservado. Perfeito. E o tempo não nos é muito favorável, Nilton, porque Cronos não nos possibilita muito tempo, né? Então vai correndo e já estamos aqui caminhando para o final de nossa conversa. E conforme falávamos no iniciozinho, às vezes as pessoas que nos ouvem pensam que, por exemplo, quando falamos da COP, estamos falando de questões tão distantes da gente, não é? Vamos falar da derrubada e do desmatamento que está tão longe da gente, mas as questões que estão próximas também nos interferem e elas têm a ver com esse conjunto todo que a gente fala da necessidade da mudança e dos imperativos que temos que ter para prestar atenção nos processos das mudanças climáticas. E, obviamente, né, a morte do rio Melchior tem interferência nesse processo como um todo, como você já no iniciozinho dizia. O que que quem, a senhora, o senhor, a moçada que está agora ouvindo o programa de Justiça e Paz, e todos e todas que acompanham as redes da comissão, o moço lá da paróquia, o que que essas pessoas podem fazer e como elas podem colaborar somando-se a vocês nesse grito pelo Rio? Sim, excelente, excelente pergunta. As pessoas podem colaborar de diversas formas. Pode colaborar nos acompanhando na página no Instagram, Movimento Salve Rio Melchior. E tem outras atitudes que são simples também, são do nosso cotidiano. A partir do momento que a gente presta atenção, presta um pouco mais de atenção de como nós descartamos nossos resíduos, nós já estamos ajudando. Né? Muitas vezes a gente vai lá no Rio e nós encontramos muitas garrafas, muitos diversos resíduos e a gente sabe que a pessoa do correr do dia a dia às vezes está ali tomando um refrigerante, fala só uma latinha, joga ali no cantinho e aí vem a chuva, cai no bueiro, vai caindo nos rios. Então a nossa forma de descartar os resíduos é extremamente importante também e além de conhecer o rio, né? Muitas vezes Brasília chega a ser grande, o local É. também tem uma certa dificuldade do acesso, mas dá uma olhadinha na página, passa a conhecer, pergunta alguma. A gente está sempre à disposição para esclarecer qualquer dúvida, para que alguém eventualmente queira conhecer, a gente está à disposição para ir até lá, porque a partir do momento que a gente conhece aquelas cachoeiras, conhece o rio, passa a ter um apego maior pelo rio, porque quando a gente não conhece, né, a gente não tem como proteger aquilo que a gente não conhece. Mas a É, partir do momento que nós conhecemos, que a gente vê aquela cachoeira, que a gente vê a importância do rio, a importância das águas, a gente passa a proteger. Então, eu convido a todos a conhecer, a gente sabe da dificuldade que é vir pessoalmente, muitas vezes, mas que conheçam lá na nossa página, visitem lá na nossa página, Movimento Salve Rio Melchior, perfeito. e, e a gente está à disposição para as dúvidas aí. E sempre frisar que a educação ambiental é muito importante, é o caminho para um ambiente melhor, para uma vida melhor e mais saudável. Exato. Você chegou no ponto que eu pensava que a gente pudesse também falar um pouquinho, né? Porque é minha ação cotidiana que impacta, como disse Papa Francisco, nós vivemos num espaço interligado, não é? Não estamos desconectados, inclusive nós e a própria natureza, a natureza e a gente. Então, essa ideia e essa prática que você diz aí, porque tudo, obviamente, na nossa condição de seres humanos, nós somos educados para sempre, né? Nós aprendemos né?
Então, nós Sim. aprendemos a estragar, mas a gente também pode aprender a preservar e a melhorar, não é isso? E o processo da educação ambiental é nesse ritmo, né, Newton? Sim, é nesse ritmo. O Papa Francisco, na sua sabedoria, né, sempre nos conectou nesse aprendizado, né, que a natureza ela é totalmente interligada e as nossas ações elas também são interligadas. Né? O que a gente faz aqui com questão do meio ambiente, um descarte incorreto, não existe um fora. Né? Se eu joguei aquela garrafa de refrigerante ali naquele primeiro momento, ela vai aparecer em algum lugar, se não Exato. tiver um descarte ambientalmente adequado. Então é uma ação assim simples, mas que muda a natureza, contribui para toda a humanidade. Esse Perfeito. descarte ambientalmente adequado. Perfeito. E, portanto, tem tudo a ver com a mudança e como a campanha da fraternidade nos apresentava esse ano, prezados e prezadas ouvintes e seguidores. É, tudo tem a ver com o que a campanha da fraternidade nos dizia do processo de uma conversão ecológica, né? Então é preciso que a gente, para além de tomar a consciência, que a gente faça valer nos nossos hábitos cotidianos toda esta gama de ações que a gente pode e deve fazer uma vez que a gente já reconhece que este é um grande problema para todos e todas, incluindo aí todos os seres, como bem disse Newton, não existe um fora, tudo está aqui dentro, né? Inclusive a gente. Newton, nós estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria de agradecer enormemente a sua disponibilidade, ao tempo em que também colocamos aqui a Comissão de Justiça e Paz à disposição para alguma necessidade que o movimento tenha. E aí, gostaria de que você se despedisse dos nossos e das nossas ouvintes e seguidores e seguidoras. Eu queria, primeiramente, agradecer, né, ao senhor, a toda a sua equipe. É um grande prazer poder participar desse programa brilhante e agradecer a cada um e cada uma que nos, irão nos ouvir, irão nos ouvir, irão nos ver também. Então, só tenho a agradecer esse programa e parabenizar por esse programa brilhante. Muito obrigado a todos. Não há o que agradecer, nós é que agradecemos a sua disponibilidade. E antes que a gente encerre, nós gostaríamos de dizer que a Rádio Nova Aliança, ela vive e precisa para a sua manutenção, da sua colaboração, tendo em vista que ela é uma instituição sem fins lucrativos e que, portanto, você podendo estar convidado e convidada a colaborar. A chave Pix é pix@novaalianca.org.br e bem como você pode acompanhar a rádio no Instagram, Rádio Nova Alianca BSB, e ouvindo, né? E acompanhando. A Comissão de Justiça e Paz também tem suas redes, vocês podem acompanhar, como sempre, de costume. Newton, mais uma vez, antes que a gente encerre, pode repetir, por gentileza, o Instagram do movimento? Sim, movimento Salve o Rio Melchior. Pronto, perfeito. Então, vamos também seguir o movimento e ver o que que a gente pode colaborar. Agradecendo a participação, agradecendo a atenção de todos e todas, nos despedimos aqui do nosso programa de Justiça e Paz, sem antes pedir que vocês acompanhem a reflexão semanal, que nos faz nossa queridíssima Simone Furquim, nossa teóloga e integrante da Comissão de Justiça e Paz aqui do DF. Um grande abraço a todos e todas e até o próximo programa de Justiça e Paz. Olá, ouvintes. A leitura de hoje é Mateus, capítulo 19, de 13 a 15. O texto nos relata que as crianças foram levadas até Jesus para um ritual de consagração e bênçãos, mas os discípulos repreenderam a presença delas. Então disse Jesus: Deixai as crianças e não as proibais de vir a mim,
porque delas é o reino dos céus. Naquela sociedade, as crianças e também as mulheres eram desvalorizadas, não eram contadas como pessoas. Elas não podiam se aproximar de um mestre. Porém, vimos que nos 4 evangelhos está explícito que o movimento de Jesus é percorrer as periferias da Palestina para acolher as pessoas periféricas, ou seja, os pobres, os doentes, as mulheres e as crianças. Jesus desconstrói essa ideia contra as crianças e ensina para os discípulos a valorizar e aprender com elas. Importante também compreender que naquela sociedade as crianças eram educadas pela mãe, em casa, até completar 12 anos de idade. Certamente, Jesus, quando criança, aprendeu de Maria sobre o Deus libertador que acolhe, que olha para os humildes e pequeninos. Tanto que no Evangelho de Mateus, a categoria dos pequeninos são os empobrecidos, ou seja, aqueles que choram, os fracos, os humildes e os famintos por justiça. Em uma oração, Jesus vai dizer: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Isto porque os doutores da lei se arrogavam serem ricos no espírito, pois eles eram conhecedores dos escritos sobre Deus e sobre as normas para ser puro, isto prescrito no Primeiro Testamento. O evangelista Mateus nos narra que eles foram muito criticados por Jesus, porque não viviam a verdadeira essência do que Deus ensinou, e excluíam as pessoas, as crianças, os pobres, as mulheres, do plano de salvação de Deus. O evangelista nos revela que, para Jesus, são as crianças e os pequeninos que nos ensinam, porque eles já vivem o reino de Deus em sua relação fraterna e solidária. Por isso, no alto da montanha, Jesus afirma também que o reino de Deus pertence aos pobres no espírito e aos que são perseguidos por promover a justiça. Nesta semana, um assunto muito propagado nas mídias foi sobre o crime sexual contra as crianças e adolescentes na internet, e que muitas vezes é chancelado e provocado pelos próprios pais. Podemos observar que neste capitalismo selvagem de corrida atrás de fama e dinheiro em que vivemos, estamos cada vez mais retornando àquela brutalidade, selvageria das sociedades da cultura greco-romana do tempo de Jesus, em que a cultura era desvalorizar as crianças, subjugá-las e muitas vezes violentá-las. Na leitura de hoje, Jesus está a nos alertar sobre nossa origem humana criada por Deus, que é de amar, cuidar e acolher todas as crianças, sobretudo as mais vulneráveis. Jesus nos exorta: não promovam a vida das crianças em um inferno aqui na terra, porque o reino de Deus é das crianças. Preservemos esse lugar das crianças. Amém. Boa nova, irmão, já chegou. Jesus Cristo nos diz conversão. Seu projeto de fraternidade vai mudar vida e coração. Então, justiça e paz se abraçarão.
ressurreição.